Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia e vamos para a nossa aula 5 do PISM 3 Enem do cursinho preparatório Luísa Maim. Hoje nós vamos falar sobre a origem dos seres vivos. A gente tem que primeiramente pensar que o processo evolutivo, como eu já falei anteriormente, ele não se dá no tempo histórico, ele se dá no tempo geológico. Então, a gente está falando do tempo da idade da Terra, que é aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, que é quando a gente tem o surgimento, há 4 bilhões de anos, das primeiras rochas no estado sólido. Até então, as rochas estavam em estado pastoso. E a partir de então, a gente tem a evolução em termos de bilhões de anos para a gente chegar no processo evolutivo que nós temos hoje. Então, a origem da vida, que a gente vai discutir hoje, ela vai se originar nos primórdios da evolução terrestre, mas a vida como nós conhecemos em células eucariotas, né, as células que possuem núcleo separando a sua, o seu conteúdo genético do citoplasma, a gente tem bem posteriormente no processo evolutivo. Tá? Então, a gente tem um processo bem longo, que é o processo evolutivo terrestre. E a gente vai dividir, então, esse processo em eras geológicas. A Terra possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos, 4,6, e durante todo esse período ela passou por inconstantes e variadas transformações em sua estrutura, composição e formas de vida. Para organizar melhor e compreender o processo de formação e transformação do planeta Terra, a gente divide essas cadeias de acontecimentos em eras geológicas. Então, começando aqui, a primeira, no pré-cambriano, na parte de baixo da figura, a gente tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás a era arqueozoica, com a formação da Terra, a origem das rochas e as primeiras formas de relevo. Na era proteozoica, há 2.500 bilhões, há 2,5 bilhões de anos atrás, a gente tem as primeiras formas de vida, semelhantes às células procariotas. E aí, até a gente ter os primeiros animais vertebrados, vão surgir há 570 milhões de anos atrás, no éon fanerozoico, na era paleozoica e no período cambriano. O período seguinte, o Ordoviciano, há 510 milhões de anos atrás, a gente tem a glaciação, né, a parte de que o planeta Terra sofre um esfriamento muito grande, com formação de geleiras, e o surgimento dos primeiros peixes em ambiente aquático, né, ambiente marinho. O período siluriano da era paleozoica do éon fanerozoico, há 438 milhões de anos, que a gente tem o surgimento dos primeiros animais terrestres. No período devoniano da era paleozoica, há 410 milhões de anos, a gente tem a formação das primeiras florestas e origem das primeiras bacias sedimentares. No Carbonífero, no período Carbonífero, há 355 milhões de anos atrás, a gente tem o surgimento e difusão dos répteis. O Permiano, período Permiano, há 290 milhões de anos, a gente tem então a união entre a Gondwana e a Laurásia, formando aquele grande continente chamado Pangeia. Na era Mesozoica, então a gente tem a era Mesozoica dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Triássico há 250 milhões de anos, onde a gente tem os primeiros dinossauros. O Jurássico, há 205 milhões de anos atrás, a fragmentação dos continentes, essa grande continente, a Pangeia, né? Começando a dar origem aos continentes, à forma continental que nós temos hoje. O período Cretáceo, há 135 milhões de anos atrás, a gente tem essa
não foi a única extinção em massa, mas temos essa grande extinção em massa, que é a dos dinossauros. Também outras formas primitivas de vida foram extintas. E aí a gente tem também o surgimento dos primeiros mamíferos e aves nesse período Cretáceo. Na era Cenozoica, a gente tem ela dividida no período terciário e quaternário, em épocas Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e Holoceno. O Paleoceno, há 65 milhões de anos atrás, é quando os mamíferos ganham um grande desenvolvimento, né, em número e em regiões terrestres. Então, a gente tem o domínio dos mamíferos na Terra. O Eoceno, há 57 milhões de anos atrás, a gente tem o surgimento dos roedores e baleias. O Oligoceno, há 36 milhões de anos atrás, o surgimento dos campos e pradarias. No Mioceno, há 23 milhões de anos atrás, o avanço e formação dos atuais continentes. Então, pensa que os continentes começaram a se separar aqui no período Jurássico, né, o início da fragmentação da Pangeia, e há 205 milhões de anos atrás, e mais ou menos 180 milhões de anos demorou para que a gente tenha os continentes com a formação que a gente tem hoje. Então, a gente tem que pensar no período do desenvolvimento da Terra em milhões de anos. E bilhões também, se a gente pensar desde a origem da Terra. O Plioceno, há 5,2 milhões de anos atrás, é quando aparecem os primeiros hominídeos. No Pleistoceno, há 1,6 milhões de anos atrás, quando aparece o surgimento do homem, do Homo sapiens, né, do gênero Homo. E o quaternário vai ser dividido ainda, né, em Pleistoceno e Holoceno, mas há 0,01 milhões de anos atrás, a formação das civilizações no tempo histórico. Então, o tempo histórico vai surgir há aproximadamente 10 mil anos atrás. Não, 10 mil anos atrás, com o surgimento das primeiras civilizações, que aí começam então a dividir no tempo histórico, né? Separação da percepção do ser humano como modificador da história e contador da história, né? Então, por isso que vai surgir a história, o tempo histórico, a partir de 10 milhões de anos atrás, 10 mil anos atrás, me desculpe. Pensando no nosso, na nossa cultura ocidental, a gente tem marcado o tempo histórico muito pela origem de Cristo, né, nascimento de Cristo, há 2021 anos atrás. Então, a gente vê como é recente a história, o tempo histórico humano em relação ao tempo histórico geológico terrestre. Então, desse modo, além dos dois principais éons que vão compor a história da Terra, temos 5 eras geológicas que, respectivamente, foram a era arqueozoica, proteozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Para que a gente tenha só uma ideia de medida, se todas as eras geológicas fossem resumidas em um dia, o surgimento do homem só ia acontecer nos 3 últimos segundos de 24 horas de um dia. Nós existimos há cerca de 1,6 milhões de anos, enquanto o reino dos dinossauros, só o tempo de vida dos dinossauros sobre a Terra foi de 100 milhões de anos até a sua grande extinção. E a gente tem 1,6 milhões de anos de surgimento dos hominídeos. Então, a gente tem uma história evolutiva muito recente. Então, nesse sentido, torna-se importante a diferenciação de 2 tipos de temporalidade científica na evolução. O tempo geológico, que é esse que é medido em casa de milhões e bilhões de anos, e o tempo histórico, uma escala de tempo bem menor, que vai começar a contar com os primeiros agrupamentos humanos na pré-história até a constituição da escrita no tempo histórico. Bom, se a gente está falando do surgimento da vida, que é a nossa aula de hoje, a origem da vida, a gente tem que começar. Primeiro a gente dividiu, né, as eras, o tempo histórico e geológico, para que vocês entendam que o tempo
da Terra é muito maior do que o tempo humano. Então, da nossa escala de tempo, a nossa percepção de tempo. E a Terra inicial, que surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, inicialmente não tinha condição de abrigar nenhum ser vivo. O, a gente não tinha uma atmosfera, então constantemente a Terra havia chuvas de meteoros, então ela não tinha como se proteger nem das radiações solares, por não ter uma atmosfera, nem dos impactos causados por meteoros e outros corpos celestes que impactaram no continente não, no planeta Terra. Ao mesmo tempo, nós tínhamos a crosta terrestre, né? Não havia ainda uma crosta terrestre, o, o, os os minerais estavam em estado líquido, né? Então a gente tinha as rochas em estado pastoso, que é o que a gente chama bem próximo hoje de uma erupção vulcânica, né? E aí, a partir do esfriamento da Terra, a partir da formação de uma atmosfera, a gente tem o surgimento, condições propícias ao surgimento da vida na Terra. Como não estávamos lá para ver, né, a nossa escala de tempo é bem recente, como não temos fósseis desse período, a gente tem teorias comprovadas por experimentos laboratoriais, mas que ainda não são totalmente. A gente não sabe exatamente como a vida surgiu no planeta Terra. A gente tinha duas teorias, né? A primeira, geração espontânea, a vida surgiu do nada. Então, se você já ouviu isso em algum lugar aí, essa vida que surgiu do nada, você está falando da teoria abiogênese. Não havia nada, a negação, biovida. A origem, gênese, origem. Origem da vida sem vida. A biogênese. Então, quando do nada surge vida, a gente está falando da teoria biogênese. E ela não é feita, não é válida dentro da evolução, nem dentro das ciências biológicas. Né? Ela pode ser válida na teologia, mas aqui a gente não está falando dessa ciência. Na teoria da biogênese, que é quando a vida só surge a partir de um outro ser vivo pré-existente. Mas espera lá, se Letícia, você está falando que a Terra originária, inicial, o planeta, né, não tinha condições de ter vida, como é que surgiu uma vida a partir de vida pré-existente? Então, a gente tem, para justificar, para explicar essa primeira origem da vida, a gente tem duas teorias: a teoria da panspermia e a evolução química molecular. Na panspermia, defende que o surgimento da vida na Terra teve início a partir de seres vivos ou substâncias precursoras da vida vindo de outros locais do universo. Então, nos meteoritos, nos cometas, né, nos corpos celestes que caíam entravam na superfície da Terra, vinham neles bactérias, substâncias semelhantes a vírus, que trouxeram os primeiros materiais genéticos, o primeiro ser vivo para a Terra. Essa teoria corroborada, né, ela tem argumentos a favores, quando a gente encontra em meteoritos que até hoje entram na atmosfera terrestre, substâncias semelhantes a protozoários não, desculpa, a bactérias, a procariotos que são bactérias, e a vírus. Então, quando se encontra isso nos meteoritos, fala, opa, a vida pode ter vindo assim. Mas a teoria mais aceita é da evolução química ou teoria da evolução molecular. Nessa teoria, a vida teria surgido a partir de um processo de evolução química, onde compostos inorgânicos, então aqueles compostos que já haviam aqui na formação da Terra pelo Big Bang, na origem da vida, na origem da vida não, do universo, os compostos inorgânicos combinaram-se originando moléculas orgânicas simples, mas combinaram-se dentro da estrutura terrestre que havia naquele momento. Então, a água é uma estrutura inorgânica que a gente tinha aqui em abundância, a gente tinha
energia causada pelos raios, pelas descargas elétricas, radiação pela luz ultravioleta do Sol. Então, esses compostos, né, essas fontes de energia e esses compostos inorgânicos originaram moléculas orgânicas simples, como carboidratos, né, como açúcares, aminoácidos, as bases nitrogenadas e os ácidos graxos. E essas moléculas orgânicas simples se combinaram produzindo moléculas mais complexas, como as proteínas, né, que são combinações de aminoácidos, os lipídios, que são combinações de ácidos graxos, os ácidos nucleicos, que são combinações de bases nitrogenadas, que deram origem a estruturas com capacidade de autoduplicação, metabolismo, que vai dar a origem aos primeiros seres vivos muito simples, organismos mais simples ainda do que bactérias. Então, nesses mares primitivos que haviam no planeta, eles tinham uma temperatura, mares quentes, né? Lembra que a Terra ainda estava num processo de resfriamento, então eram mares quentes, com muita radiação solar, com uma atmosfera muito diferente da atmosfera que a gente tem hoje. Então, a gente tem esses mares primitivos que haviam no pré-cambriano foram propícios a esse surgimento da vida. E a principal característica do ser vivo primitivo é essa capacidade de autoduplicação. Ele tem um material genético que permite que ele se autoduplique. Então, essas moléculas simples originaram sistemas mais complexos, capazes de realizar reações químicas, metabolismo, crescimento e multiplicação, né? Divisão, autoduplicação. E acredita-se que os primeiros seres vivos ancestrais surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás, nesses mares primitivos lá do período pré-cambriano. Então, os primeiros seres vivos ele tinham como característica serem sistemas autoduplicantes, isolados do ambiente por um envoltório membranoso, muito distante ainda de uma célula que a gente tem hoje, ou mesmo de uma bactéria. Os organismos hoje em dia ainda viventes, que são mais semelhantes a esses primeiros seres vivos, que a gente acredita são as arqueias, ou árqueas, né? Arqueias que fazem parte de um grupo, que são seres unicelulares, procariotos, também chamados de arqueobactérias, né? Então, são unicelulares, procariotos, capazes de viver nos ambientes mais inóspitos. Então, a gente acha arqueias em ambientes muito salinos, ambientes muito quentes, em ambientes com condições de vida que nós acreditamos serem semelhantes àquelas primeiras condições lá do pré-cambriano. Então, são possivelmente os seres vivos atuais que são mais próximos desses seres primitivos. Essas arqueias, que a gente vai encontrar em geysers, né, fontes de água muito quente, em regiões com alta salinidade, nos fundos dos mares, com pressões, altas pressões. Então, são organismos muito primitivos. As primeiras células eucarióticas, essa célula que o núcleo é separado, né, o material genético é separado do citoplasma por uma membrana nuclear de ácidos graxos, né, os lipídios, uma membrana lipídica, o surgimento dela foi aproximadamente há 2 bilhões de anos atrás. Então, essas primeiras seres eucariotos, eles tiveram essa vantagem de ter essa segunda membrana, além dessa membrana celular que separa a célula, né, o organismo do meio externo, ele passou a ter também essa membrana interna que separa o material genético do meio citoplasmático. E aí a gente surge as primeiras células eucariotas. Então, células procariotas são bactérias e arqueias, né, arqueobactérias. As células eucariotas, a gente tem os fungos, os vegetais e todos os outros seres vivos. Essa questão caiu no PISME esse ano, separando, perguntando quais eram as principais diferenças entre as células procariotas e eucariotas.
Falando então, as principais diferenças vão ser a presença dessa membrana nuclear, que só eucarioto tem, e a presença das organelas membranosas, que são as mitocôndrias e os cloroplastos. Apenas eucariotos têm. Procariotos não têm membrana nuclear, não tem organela membranosa. Então, há 2 bilhões de anos atrás, a gente tem o surgimento das primeiras células eucariotas. Então, aqui mostrando, ó, material genético, indicando aqui os cromossomos, dentro dessa membrana nuclear, o núcleo. Então, aqui, embora a gente ao redor, aqui em amarelo, o núcleo, dentro o material genético, os cromossomos. O citoplasma, representado em azul, o retículo endoplasmático, né, uma das organelas membranosas, as mitocôndrias e os ribossomos também, complexo de Golgi, outras organelas membranosas que só vão existir nas células eucarióticas. Enquanto nas células animais a gente tem predominâncias a gente tem mitocôndrias, né, como fonte de energia, nas cadeias de energia, a gente tem também nas células vegetais, também a presença de cloroplastos e que vão dar a formação, né, permitir a fotossíntese na formação, então, de energia. E a gente tem que pensar também na teoria endossimbionte, onde que a gente tinha uma célula procariota, então procariota, ó, o material genético está disperso, o DNA está aqui, não se organiza em um núcleo. E essa célula, esse procarioto primitivo, ele englobou células que faziam fotossíntese de vida livres, outros procariotos fotossintéticos de vida livre e também organismos procariotos aeróbios de vida livre. Então, quando essa célula procarionte maior englobou essas estruturas menores, foi vantajoso para ambas as células. Para a célula maior, porque essas células menores forneciam energia, tanto esse procarionte de vida livre, aeróbio, quanto os fotossintéticos. E foram englobados e, ao mesmo tempo, fornecia energia para a célula grande, né, esse procarioto grande, e, ao mesmo tempo, esse procarioto grande fornecia proteção contra predação. Então, essa célula aeróbia de vida livre vai se tornar o que a gente tem hoje que a gente chama hoje de mitocôndria, enquanto as células fotossintéticas vão se originar os cloroplastos. Cloroplastos são característicos de células vegetais, então a gente tem mitocôndrias também em células vegetais, mas cloroplastos apenas em células vegetais, que é quando a célula faz a utilização da energia luminosa para a produção de compostos complexos energéticos, principalmente a glicose, né? Então, a célula vegetal que é capaz de fazer a fotossíntese. Já as células animais, a gente não tem cloroplastos, mas são ricas em mitocôndrias para que, através das suas cristas mitocondriais, a gente tem a produção de energia nas fosforilação oxidativa do ATP, liberando energia a partir da quebra da glicose com o oxigênio, então, formado pelas células animais. Então, essa teoria endossimbionte defende que as células eucariotas hoje têm como característica a presença de um núcleo, uma membrana nuclear, que separa o material genético do citoplasma, e a presença dessas organelas membranosas, principalmente também a diferenciação, né, a endossimbiose, uma simbiose interna, ambos os organismos ganhavam com isso, na origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Então, essa teoria endossimbiótica, ela defende que mitocôndrias e cloroplastos eram organismos procariontes que viviam de modo livre. Essas estruturas foram englobadas por células eucariontes,
o que resultou numa relação simbiótica em que ambos os envolvidos eram beneficiados com a associação. Então, simbiose é uma relação ecológica onde que ambos os organismos têm ganho com isso, né? Têm benefícios. E endo porque é interna ao meio celular. As mitocôndrias provavelmente eram organismos procariontes aeróbios e os cloroplastos procariontes fotossintetizantes. Esses organismos procariontes forneciam energia para a célula que englobou essa célula eucariótica, e essa célula hospedeira, né, que englobou a célula maior, fornecia proteção contra o ambiente externo. São evidências para essa teoria endosimbionte que as mitocôndrias e os cloroplastos possuem membrana dupla, resultando provavelmente da membrana que ele já tinha, e a segunda membrana é aquela que foi por ter sido englobado, né? A mais interna seria proveniente do organismo englobado e a mais externa resultante da membrana do organismo que englobou. Então, a interna do próprio procarioto, né, da própria estrutura da célula livre aeróbica ou fotossintetizante, e a externa originária do organismo, né, que englobou aquele organismo de vida livre. As mitocôndrias e cloroplastos possuem um genoma próprio, então o DNA da mitocôndria e do cloroplasto é circular e sem as proteínas chamadas estonas, tá? São bem mais simples, menores e diferentes do DNA da célula que o hospedou, né? Da célula eucariótica. Mitocôndrias e cloroplastos são autoduplicantes, então, por terem material genético próprio, eles fazem autoduplicação, eles se duplicam independente da célula eucariótica se duplicar. Os ribossomos encontrados nas mitocôndrias e cloroplastos são semelhantes aos procariontes e diferentes daqueles que têm em células eucariontes. E certos antibióticos, né, aqueles que matam, compostos que matam bactérias, também podem afetar mitocôndrias e cloroplastos. Alguns vão agir nos ribossomos das mitocôndrias e cloroplastos, assim como agem nas bactérias, que estão tentando matar. Né? O antibiótico tenta matar aquela bactéria. Como o cloroplasto e mitocôndria têm ribossomos semelhantes aos bacterianos, também são afetados pelo antibiótico. E as mitocôndrias e cloroplastos possuem tamanho semelhante à das bactérias. Então, são essas seis evidências que vão corroborar essa teoria endossimbiótica. Bom, então a gente está falando de como as células foram se complexando, como essa estrutura inorgânica simples foi se complexando para. Então, aqui a gente tem substâncias inorgânicas, lá a gente tem o carbono, o nitrogênio, o fósforo, que são os principais compostos inorgânicos das nossas células, se complexando em estruturas mais complexas que vão dar origem aos primeiros seres vivos, que têm como estrutura característica, né, serem autoduplicantes e ter uma membrana que separa eles do meio externo. À medida que essas estruturas vão se complexando, tornando-se cada vez mais complexas, elas começam também a se organizar em funções. Então, aqui a gente tem uma célula procariota ainda, ó, material genético disperso. Aqui a gente já está representando uma célula eucariótica, material genético dentro do núcleo, as mitocôndrias que foram englobadas e os cloroplastos que foram englobados. E essas especializações dessas células, dando origem à capacidade de autoduplicação, dando origem a células específicas que podem vir a formar, né? Poderão vir a formar seres vivos, animais e vegetais também, onde que a gente tem os cloroplastos como autótrofos, né? Capacidade de produção da energia utilizando a energia luminosa do Sol. Já as células heterótrofas, da maioria, né, dos seres vivos, não vegetais, não têm capacidade de fotossíntese, precisando de obter a energia a partir da ingestão
de organismos que fazem a fotossíntese. Então, a base da cadeia alimentar são sempre os organismos que fazem fotossíntese, porque eles obtêm energia a partir da energia luminosa. Nós, heterótrofos, precisamos nos alimentar dos autótrofos. Então, o surgimento dos organismos multicelulares ou pluricelulares são aqueles que possuem uma grande variedade de células que atuam em conjunto para garantir a sobrevivência do ser vivo. Como exemplo de organismo multicelular, temos todos os animais e plantas. Os organismos multicelulares são eucariontes e podem ser autótrofos, aqueles que fazem fotossíntese, ou heterótrofos, aqueles que se alimentam, né, se nutrem a partir dos que fazem fotossíntese. As plantas são exemplos de multicelulares autótrofos e os animais, exemplos de multicelulares heterótrofos. Bem, então já separamos os seres vivos entre autótrofos, que fazem fotossíntese, e heterótrofos, aqueles que não fazem fotossíntese, entre procariotos sem núcleo e eucariotos com núcleo e membranas e organelas membranosas. Mas a vida mesmo já vai surgir, a explosão da vida na planeta Terra surge no Cambriano, entre 510 a 485 milhões de anos atrás. A gente tinha condições propícias no planeta, com o aquecimento da temperatura, onde que surgiu muitas espécies multicelulares de invertebrados e os primeiros cordados primitivos, que vão originar depois os vertebrados. A gente tem os trilobitas, como os primeiros artrópodes, que são essas estruturas aqui, que foram muito bem sucedidos e se espalharam pelos mares do planeta todo, até 270 milhões de anos atrás. Eles colonizaram todos os mares do planeta. A conquista da terra firme. Então, a gente sabe que a vida se originou nos mares e a gente tem depois, com as glaciações, principalmente, com a diminuição dos níveis dos mares, a gente tem a terra sólida sendo ficando fora do nível do mar, né? Externa ao nível do mar. E então surgiu um ambiente que não era habitado por ser vivo nenhum. Então, também não era habitado por ser vivo, ele tinha novas fontes de alimentos, né, novos nutrientes, e ao mesmo tempo ele não tinha muitos predadores, não tinha predador nenhum. Então, um ambiente a ser habitado. E essas teorias mostram que as plantas teriam evoluído a partir das algas verdes unicelulares, que são organismos fotossintetizantes, e que foram as plantas que começaram a colonizar o ambiente terrestre há cerca de 1.200 milhões de anos atrás. Os primeiros registros fósseis, no entanto, mostram que há 500 milhões de anos atrás, as plantas apareceram no ambiente terrestre no período chamado Ordoviciano. Então, aproximadamente há 550 milhões de anos atrás, foi quando as plantas começaram a realmente, a gente tem os primeiros registros fósseis da colonização terrestre pelas plantas. Terrestre, terra, né? Sólido, rocha, não planeta. A evolução das plantas se deu principalmente após alterações atmosféricas em decorrência da liberação de oxigênio pelos organismos autótrofos. Então, essas células que faziam fotossíntese, elas produziram, né, as células vegetais, as primeiras algas unicelulares, produziram, liberam, né, até hoje, os autótrofos utilizam gás carbônico, CO2, e liberam, né, durante o dia, com energia luminosa, eles absorvem CO2 e liberam O2, o gás oxigênio. E esse gás oxigênio ele foi muito tóxico para aqueles organismos primitivos, levando à primeira grande extinção dos seres vivos da Terra. Então, o oxigênio como gás tóxico
no ambiente aquático levou à extinção de muitos organismos e também esse gás oxigênio saindo do ambiente aquático, né, pela densidade dele, ele vai formar a nossa atmosfera, permitindo então que a partir da formação dessa atmosfera rica em oxigênio e outros gases também, a gente tem nitrogênio, principalmente também cloro, flúor, mas principalmente o nitrogênio e o oxigênio que vão compor, nitrogênio, oxigênio e carbono, que vão compor também a nossa atmosfera, fazem uma proteção do planeta, né, com essa camada de ar, que é a nossa atmosfera, que vão permitir diminuição da radiação ultravioleta que o Sol emana, né, envia para o planeta. Com essa formação da atmosfera, a gente tem uma condição um pouco mais propícia para que primeiras espécies de plantas venham a habitar o ambiente terrestre. Essas primeiras espécies são as briófitas e os musgos. A principal característica que vai facilitar a colonização após a formação de organismos pluricelulares foi a formação de um tecido epidérmico e de uma estrutura que garantiu a proteção contra a perda d'água e nessas condições atmosféricas ainda adversas. Você vai pensar que o ambiente terrestre é muito seco em relação ao ambiente aquático. Então, a gente tem a formação de um tecido epidérmico nas plantas que vai evitar a dessecação, né? A gente também tem outras estruturas que vão evitar a perda d'água e também estruturas reprodutivas. Então, aqui a gente está representando um musgo e as suas estruturas reprodutivas. Então, os primeiros seres vivos, as primeiras plantas terrestres originaram de cianobactérias. As primeiras plantas se originaram de cianobactérias e protozoários flagelados, originando as primeiras algas unicelulares e depois se originando, né, em algas pluricelulares. A gente tem as plantas verdes, as carófitas, que são essas algas verdes, que são os ancestrais mais próximos das plantas que habitaram o ambiente terrestre. As primeiras plantas a colonizarem o ambiente terrestre são as briófitas, representadas pelos musgos, as hepáticas e os antóceros, e depois a gente tem o aparecimento das primeiras plantas vasculares, com tecido de transporte de líquidos. A gente tem as samambaias, as cavalinhas, os licopódios, que são as pteridófitas, depois o surgimento das primeiras plantas com sementes. A gente tem as gimnospermas, que são as coníferas, os guinetófitos, as ginkgos e as cicas, e as plantas com flores, né, que vão ter também as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, onde que as dicotiledôneas vão ter o fruto, né, um fruto carnoso, facilitando a dispersão da semente. Esse vídeo eu vou deixar como sugestão para que vocês vejam de como surgirão as plantas, né, da nerdologia, está no YouTube. E por hoje é só. Agradeço pela atenção e até a nossa próxima aula, onde a gente vai falar mais de como as plantas e os outros animais vão habitar o ambiente terrestre. Agradeço pela atenção. Até a nossa próxima aula.